Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos incrivelmente bem na medida do possível e do impossível também. Aqui é Midria e esse é o nosso episódio de abril de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. Um episódio no qual eu tenho muitas notícias boas para compartilhar com vocês. A primeira delas é que o meu cabelo está azul. Eu fiz tranças, estou belíssima, essa é uma ótima notícia. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho duas notícias muito legais em especial. A primeira é que o Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo também dá título ao meu novo livro agora. Então, para você que ouve podcast, acho que você vai gostar de saber que o Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo é o meu novo livro de poesia, que vai ser lançado no próximo dia 3 de maio, um domingo, durante a Feira Literária da Rocha, que é organizada pela Livraria Simples, aqui em São Paulo, e que esse ano tem o tema Bem Viver. E a mesa que eu vou participar no dia 3, das 4 da tarde, vai ser uma mesa sobre a poesia como uma forma de imaginar outros mundos, que tem tudo a ver com esse livro aqui, que é um livro de poesia, então ele dialoga com as coisas que a gente troca aqui no podcast, filosoficamente, intelectualmente, mas que tem esse lugar poético por essência. Então eu espero muito que vocês acessem esse livro, eu tô super feliz. Ele foi escrito entre 2023 e 2024. Então, ele chega ao mundo aí depois de um tempo que foi escrito, mas com uma perspectiva de ser ainda um livro muito atual e que fala sobre as nossas existências nesse mundo em crise em que a gente vive. Então, espero que vocês cheguem até ele, que ele chegue até vocês e que vocês possam ver que ainda existe poesia no fim do mundo, literalmente, lendo poesia e que a gente troque mais a partir dele também. A segunda notícia boa é que eu fui recentemente contemplade, junto com o Islaus Perifa, que é um coletivo que eu fundei na USP com amigos em 2018, que foi o primeiro ano de cotas, com um edital voltado para o bem-estar e, enfim, para o bem viver, alegria de ativistas ambientais. E daí, nesse mês de abril, entre abril e maio, eu vou abrir uma chamada para jovens ativistas climáticos aqui de São Paulo para participarem de uma residência de 2 dias, voltada para o descanso, voltada para a escrita e voltada também para um processo de conexão com a filosofia do candomblé em relação a esse lugar da natureza. A gente também vai ter vivências corporais, enfim. E a ideia é que depois a gente siga trocando, essas pessoas possam replicar um pouco disso em escolas, desenvolver projetos, ter bolsas para isso. Então, eu tô super animada de poder colocar um pouco daquilo que a gente troca aqui no podcast filosoficamente em prática a partir de um edital muito bacana que permite essa redistribuição de renda, de tempo, de descanso. Então, acompanhem. Vou lançar a chamada em breve pelo Instagram e compartilhe com ativistas ambientais que vocês conhecerem, com jovens ativistas ambientais. Bom, e agora entrando no nosso tema do episódio, depois das boas notícias. Esse episódio tem como tema a ideia de que minha poesia é o meu maior feitiço. E eu fiquei pensando bastante, assim, em como elaborar isso com vocês, porque esse foi um pensamento, assim, que veio quase como uma intuição para mim ao longo das últimas semanas, que eu escrevi e eu fiquei refletindo sobre depois, assim, né? O que isso significa, como significa, e como é que isso se manifesta na minha vida. E eu vou chegar em um lugar onde eu vou dizer exatamente onde é que esse feitiço se manifestou, mas antes eu preciso construir um caminho aqui com vocês de falar especificamente sobre um dos meus processos criativos, que foi o do meu último livro de poesia, O Desamado, Um Corpo à Espera do Amor, e como é que esse livro especificamente foi para mim um grande feitiço, né? Não só pelo livro em si, como, enfim, publicação, mas também
Por todo o processo criativo, por todo o envolvimento que eu fui tendo com essa temática, e os processos de autorreflexão que eu fui tendo na minha vida para lidar com esse tema, e também as movimentações que eu fui fazendo com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, para que esse livro se concretizasse a partir de uma perspectiva emancipadora mesmo, assim, né? Então, o Desamada, né? Como nasceu? Ele voltou muito para mim como um tema agora também, um parênteses aqui, porque eu estou em turnê. Então, se você é do Rio de Janeiro, do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul, a gente se vê nesses próximos meses, a gente pode se encontrar em uma apresentação do Desamada no formato adaptado, né? Uma dramaturgia que eu fui construindo. Então, ele voltou para mim muito forte por conta desse processo de turnê agora com Arte da Palavra, do Sesc, e também o Sesc Pulsar, que é especificamente o evento pelo qual eu vou para o Rio de Janeiro nesse comecinho de maio, no dia 8. Então, né, na estrada, assim, literalmente, para poder falar esses poemas, para poder recontar essa história que, no final das contas, é uma história que eu vivi, que faz parte de quem eu sou, tem sido um processo muito interessante que sinto que reativou e reacendeu essa perspectiva realmente de que minha poesia é o meu maior feitiço. E daí, recontando então a história de Desamada, Desamada nasce como um livro sobre solidão, depois que eu vivo mais uma desilusão amorosa. Então, se você ouviu o último episódio, né, sobre não monogamia para além do amor, para mim o amor, como, enfim, ideia que a gente tem socialmente falando, ele tá muito atravessado de intersecções com raça, com gênero, com classe, com deficiência, com tantas outras questões. E o processo de construção de Desamada vem muito desse lugar, né? De ter sido uma pessoa, enfim, ser uma pessoa negra com útero, que foi socializada como mulher. Hoje eu me entendo como uma pessoa não binária, mas existe a maneira como o mundo já imprime uma leitura sobre o meu corpo a partir das suas próprias expectativas. E daí o Desamada é um pouco uma resposta a isso, assim, né? A tentar elaborar a minha solidão na poesia. Então, a gente vê, né? Eu trazendo também mais um contexto aqui, sou uma pessoa que escreve poesia desde criança, desde a escola, assim, na segunda série do ensino fundamental, eu lembro de já começar a escrever uns poeminhas. E aí, quando eu vou crescendo, na adolescência, quando eu entro na faculdade, eu conheço os saraus, os slams, que são movimentos muito maravilhosos de coletividades que se reúnem para trocar poesia, né? Então, a poesia também tem esse lugar de feitiço coletivo, que eu acho que é muito maravilhoso, que a gente pode elaborar num outro momento também. Mas, trazendo tudo isso, porque nesses espaços a gente tem a possibilidade de trocar muito sobre essas questões raciais, de gênero, e a gente normalmente fala sobre essas questões a partir de um lugar muito estrutural. Tem também espaço para uma subjetividade, das pessoas falarem sobre o que estão passando nas suas vidas individualmente, mas a gente fala muito mais sobre questões políticas amplas, né? E daí eu acho que o Desamada foi essa autorização que eu me dei para falar sobre as questões raciais e de gênero de um ponto de vista meu, subjetivo, próprio, específico, das dores que eu estava vivenciando ali como esse corpo que sou e que se coloca no mundo, né? E daí, o processo criativo do livro, e na verdade eu acho que não do livro, mas dessa poesia, né, desse feitiço de Desamada, ele se dá em muitas frentes. Então, tem o livro, né, Desamado, Um Corpo à Espera do Amor, tem o espetáculo que eu já mencionei. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu participei do Núcleo de Dramaturgia Feminista, da Maria Júlia Pinheiro, que é simplesmente um dos lugares mais fantásticos que o meu cérebro teve a possibilidade de habitar. Muito prazer, assim, muitos orgasmos intelectuais, artísticos, tá dentro desse espaço.
Recomendo muito que vocês busquem saber das próximas turmas do Núcleo de Dramaturgia, porque é simplesmente, é, realmente, assim, uma das iniciativas mais fantásticas, mais maravilhosas que eu já tive a felicidade de conhecer. Além de, enfim, participar do núcleo, pensar já o Desamada no formato de dramaturgia, né, o livro, eu também, agora, mais recentemente, comecei a produção de um EP, então as músicas que eu fui escrevendo ao longo desses anos e que estão no espetáculo também estão virando um EP, uma poesia e uma música, um single que já é realmente do EP, foram lançados no ano passado. Quando, bem no processo ali de escrita mesmo do texto, eu fiz uma performance que foi pra rua, assim, eu coloquei um colchão no meio da rua, na Avenida Paulista, também fiz essa performance depois na Flip, e esse processo da performance era basicamente colocar um colchão, uma placa escrito troca afeto em forma de conchinha, massagem e cafuné, e ficar sentada, vestir totalmente de branco, lendo o livro Mulher Negra, Afetividade e Solidão, da Ana Cláudia Lemos Pacheco, esperando as pessoas trocarem afeto comigo em forma de conchinha, massagem e cafuné. E a perspectiva, né, a proposta, a ideia de fazer essa performance nasceu quando eu estava fazendo uma disciplina na faculdade, uma optativa livre, em que a ideia é que a gente trabalhasse alguma dor. E daí a dor que eu decidi trabalhar foi a dor da solidão. Então, foram muitos os caminhos que eu fui construindo de elaboração dessa dor, no final das contas, na música, na poesia, na performance e, enfim, no teatro também, né, nas artes cênicas, vamos chamar assim. Eu não sou uma pessoa que se considera atriz, ator, e não sou. Eu sou poete. Mas esse lugar de um espetáculo de poesia falada, né, de uma dramaturgia poética, foi o espaço de enunciação que eu fui criando para me sentir mais confortável para elaborar essas coisas em cima do palco. E essa construção de uma dramaturgia poética, ela foi atravessada de várias questões, né? Ela foi atravessada de vários processos. Para construir uma dramaturgia poética, eu passei por processos de preparação corporal, de voz, de revisão, né, dessa escrita, desse texto, né, dramatúrgico que eu fiz. A gente tem, enfim, uma infinidade de pessoas que participaram da construção do espetáculo quando ele estreou aqui em São Paulo, no final de 2024, no Sesc Belenzinho. E essa co-construção, ela foi muito importante para que eu experimentasse a minha arte de várias maneiras, né? E uma das coisas que nasceu nesse processo do espetáculo que eu acho mais fantásticas, e aí aqui entra o feitiço, é que eu me aproximei de uma grande amiga, que hoje é uma das minhas melhores amigas da vida, que é a Thalita. Então, Thalita, esse episódio eu dedico ele pra você, meu amor. Inclusive, ela fez aniversário agora, em abril, bem ariana. E a minha amizade com Thalita vem muito a partir dessa construção do espetáculo. Então, no dia a dia de ensaios, a gente se reunia toda semana e essas reuniões semanais, né, para fazer ali o ensaio todo domingo, geravam um espaço de proximidade, de troca, de conversa. E daí, nessas conversas, a gente vira e mexe, saía do espetáculo, saía dos ensaios do espetáculo, ia assistir uma peça, ia ver um show, ia comer alguma coisa. E para mim, isso foi um grande insight, assim, olhar para trás e pensar que uma das pessoas que hoje faz com que eu mais me sinta amada, pertencente, em comunidade, enfim, em reciprocidade no mundo mesmo, e longe desse lugar da solidão, é essa grande amiga, né? Então, esse lugar do espetáculo, ele foi esse lugar, né, que não é um lugar físico, mas esse processo de construção do espetáculo, ele foi propiciando realmente expandir para mim do que é amor, né? Os meus sentidos
e concepções de amor foram sendo expandidos à medida em que eu fui vivendo junto com as meninas. Enfim, era basicamente eu, não binário, e todo o restante da equipe, mulheres negras, cis. Então, vivendo com essas mulheres, uma construção ali de acreditar nessa poesia, de acreditar nesse texto, né? E daí eu sinto que o Desamada realmente me trouxe um lugar, assim, de companhia como processo criativo, não só como livro, ou como espetáculo, ou como EP, ou como performance, de começar a mudar esses sentidos de amor a partir de mim mesma, da maneira como eu olho para mim mesma, e também para minha própria criatividade, né? O amor que eu nutro pela minha criatividade, pelo meu fazer, pelas minhas ideias, pela minha inventividade no mundo, e entender que esse processo de movimento, né, de não ficar parado, de realmente dar vazão àquilo que eu tô pensando, sentindo e por aí vai, é um processo que impulsiona a mudança, né? Que impulsiona a transformação, que impulsiona outras formas de existir no final das contas. Então, não que eu estivesse pensando quando escrevi o livro ou quando pensei em fazer um espetáculo de poesia falada, que eu ia encontrar uma grande amiga que seria uma resposta, assim, né? Praticamente uma resposta dos orixás sobre um pouco do que eu descrevi no último episódio, da sensação de solidão, do lugar de me sentir muitas vezes, né, sem esse chão, sem essa referência, sem esse espaço cotidiano de troca. Eu acho que mais do que qualquer coisa, porque hoje, com certeza, eu não centralizo todas as minhas expectativas de amizade, de amor, de pertencimento nessa relação, mas é uma relação muito importante. E daí eu sinto que o processo foi realmente de elaborar as coisas de uma outra maneira, assim, né? De valorar esse amor nas suas múltiplas formas. Bem, esse é um episódio mais curtinho, mas que eu sinto que pode ser muito legal para as pessoas ouvirem. E o questionamento, assim, né? A pergunta que eu quero deixar para vocês no fim deste episódio é: qual é o seu feitiço? Qual é a sua mágica? O que tem aí na palma das suas mãos? O que tem aí na sua cabeça? O que tem aí na sua boca? Que pode ser colocado no mundo e que pode transformar o mundo, começando pelo seu mundo, né? Eu acho que o Desamada, ele mobiliza muitas pessoas como processo criativo, como, enfim, como prática de vida, de existência. Mas, acima de tudo, ele me mobiliza, assim, né? Começando por mim. E isso vai transformando a minha vida, isso vai transformando a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu queria saber qual é o seu feitiço. Eu teria muitos outros milagres, resultados de feitiço para compartilhar com vocês. Mas eu acho que também é importante a gente cultivar a reserva, o segredo, né? Acho que feitiço bom a gente não sai compartilhando a torta direito com todo mundo, não. Porque a gente não sabe o que as pessoas vão querer fazer com esses feitiços. Mas eu confio em você que está me ouvindo, que você vai pensar aí qual é o caminho, qual é o lugar que você quer acessar dentro de você como uma outra possibilidade de elaboração do mundo ao seu redor. Começando por aquilo que dói no seu próprio mundo. E aí, como é que a gente transmuta e faz feitiço com isso, com a nossa arte, para uma realidade em que a gente se sinta mais a gente, né? Se sinta mais confortável. Então, é isso. Eu agradeço muito a Mídria de 2021, de 5 anos atrás, que deu início a essa elaboração. E espero que você, daqui a alguns anos, olhe para trás e tenha gratidão por ter tido fé em você e nos seus feitiços. Porque a nossa palavra, né? A gente acredita muito nisso no Candomblé também. Nosso ofó, ele é muito poderoso, ele é muito feitiço. Então,
acredite nos seus. É isso, gente. Um abraço. Espero que vocês tenham um excelente mês de maio, como esse episódio está saindo no finalzinho de abril. E a gente se encontra de novo no mês que vem. Quem sabe presencialmente em alguma das apresentações. Quem sabe pelo Desamada, pelo lançamento do livro ou por onde quer que seja. Um abraço!